Nosso boa noite a todos. Sentimos-nos envolvidos numa grande alegria pela presença grande nesse domingo de participantes já de grupos de estudos, de frequentadores, de futuros participantes nos grupos de estudos da casa, que, como o Jonas falou, há uma nova oportunidade agora a partir do dia 18. Felizmente, nós estamos, ao longo desse primeiro semestre, ultimando e vamos utilizar o novo espaço que tem sido motivo de um esforço de construção, de trabalho, de mobilização de toda a comunidade espírita, em especial aos que frequentam e participam no Grupo Espírita Seara do Mestre. Então, o nosso aperto no salão, a nossa dificuldade em disponibilizar alguns horários de atividades, ela está com os dias contados e com certeza teremos novos tempos e alguns anos com mais facilidade pela frente. O tema previsto para a noite de hoje, conforme o programado, ela fala dos trabalhadores da última hora. É interessante que esta parábola, os trabalhadores da última hora, também conhecida como os trabalhadores da vinha, ou também como o empregador generoso, ela consta apenas no Evangelho de Mateus, capítulo 20, do versículo de 1 a 16. Muitos a conhecem, porque é uma parábola bastante divulgada, mas nós vamos trazer rapidamente para uma releitura, para refrescar a nossa memória e para podermos aprofundar na beleza desse ensinamento de Jesus. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada, a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo, à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, e eles foram, pois já lemos esse parágrafo. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava dos seus negócios, o capataz, o encarregado: Chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se então os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai da família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos.
é interessante nós verificarmos, primeiro, que à época as horas eram contadas um pouquinho diferente do que nós estamos acostumados. A hora era contada a partir do raiar do sol. Então a primeira hora era às 6 horas da manhã. A terceira era entre 8 e 9 horas da manhã. E a 10ª hora já era às 17 horas, porque normalmente às 18 o sol já estava se pondo, não havia mais condições de trabalhar. Então, de madrugada, os que foram à primeira hora já estavam, então, às 6 horas na praça, num local hoje que na cidade a gente conhece como um ponto de chapa de trabalhadores avulsos que trabalham tanto na descarga na cidade e algum tempo atrás alguns se preparavam para ir para as lavouras, para os campos, para a capina, quando se utilizava com muita intensidade a mão de obra para essas tarefas. É interessante nós verificarmos que o denário, essa pequena imagem que nós temos ali, era uma moeda de prata, que era ela de maior circulação no Império Romano. E ela correspondia ao salário diário de um trabalhador. Então, quando ele convencionou, vou lhe dar um denário, é o que era normal utilizar. E qual era o valor de compra do denário? Ele conseguia comprar em torno de 8 quilos de pão. Isso é pouco, isso é bastante. Eu fui ver ao dissídio coletivo do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Santo Ângelo, e a partir do dia 1º de março, os trabalhadores vão ter os mensalistas como salário mínimo, R$850, é o mínimo. E o trabalhador avulso, o diarista, ele tem, pelo dissídio, a parcela de pagamento de, no mínimo, R$50. E o que compra R$50? Não chega a comprar 8 quilos de pão. Porque 8 quilos de pão, o cacetinho que a gente conhece, custa R$56. Então houve uma pequena perda de compra, de capacidade. Mas por que o pai de família sugeriu esse denário para eles? Era o convencionado, era para mais ou menos dar ao sustento. Era aquele trabalhador que trabalhava de dia para comer de noite, para alimentar a sua família. E o denário desapareceu. Onde é que está o denário hoje? É interessante nós vermos que mesmo após a sua extinção, o denário continuou a servir de unidade e de conta no Império Romano. Posteriormente, alguns países adotaram o termo denário ou alguma variação desse termo para designar suas moedas nacionais. Como, por exemplo, o denier francês, o dinar usado em países árabes. E a própria palavra dinheiro em português, dinheiro em espanhol e denaro em italiano, vem do latim denarius. Então hoje, ainda de alguma forma, nós estamos ligados àquele início desse tratamento, desses pagamentos, desses salários que o denário trazia. Quem eram os trabalhadores? Eram homens pobres, que trabalhavam como peões temporários durante a época de colheita, e o empregador ele percebeu que todos eles precisavam de um salário pelo dia inteiro para alimentar suas famílias. Talvez eles não tivessem nada na sua despensa e foram para a praça em busca de uma oportunidade de trazer o pão para matar a fome, para saciar as necessidades de energia física sua e dos seus filhos. O trabalhador também, ele procurou usar uma recomendação que já se encontrava no Antigo Testamento, em Deuteronômio, capítulo 24, de versículo 14 e 15, aonde já havia o seguinte alerta: nunca oprimam um trabalhador, pobre no vosso meio, seja ele um vosso irmão israelita, seja um imigrante vivendo da vossa terra, pague-lhe o seu salário cada dia e antes que o sol se ponha, pois que sendo pobre, precisa dele logo. De outra forma, poderá clamar ao Senhor contra vocês, e isso será tido em conta como um pecado vosso. Então, quando ele verificou que alguns ainda estavam na praça porque não tinham tido oportunidade, ele precisava de mão de obra, ele levou para o trabalho. E ele
procurou, de alguma forma, atender a essa determinação de Deuteronômio, porque ele achava, e ele achou, que se pagasse uma parcela da fração convencionada seria insuficiente e não proveria adequadamente à necessidade. Então ele foi bom, o seu coração foi bom. Talvez uma atitude que não seja muito ainda comum no nosso meio nos dias de hoje, mas que, bem utilizada, poderia fazer com que a gente vivesse com maior equilíbrio, com maior fraternidade, com menos aflições. Mas nós vamos avançar no estudo da parábola. Quais são os critérios que foram utilizados pelo dono da vinha para pagar? Primeiro, o pai da família pagou aos trabalhadores da primeira hora exatamente o valor combinado. Ele acertou aquela empreitada, de modo que não os prejudicou, como ele mesmo lembrou quando eles se queixaram. Era comum também que o dono da vinha que levasse, o dono do campo que levasse, que ele alimentasse os trabalhadores ao longo do dia, já que eles precisavam de força, e às vezes não tinham o lanche, não tinham a marmita, pois que não tinham nada em casa para levar para a lavoura. Então não interessava para ele ter um trabalhador que não tivesse forças ao longo do dia. Então eles também se beneficiaram ao longo do tempo, do dia, com o alimento fornecido pelo senhor da vinha. Quanto aos demais, a parábola nada diz sobre o acerto de salário, sugerindo-nos que os trabalhadores aceitaram a oferta de trabalho sem pré-condições. Vem que eu vou te pagar o justo. Talvez, na cabeça deles, no pensamento, eles iriam, quem sabe, receber uma parcela do dia. Quem fosse, na sexta hora, talvez recebesse meio denário e talvez até ficasse satisfeito. Mas vamos ver a lição que nós temos. Algumas outras observações. O próprio senhor da vinha justifica a sua ação dizendo que foi um ato de bondade. Aqui a situação já começa a clarear um pouco mais. O denário que mandou dar aos que foram convocados mais tarde seria, pois, então, uma parte de uma remuneração pelas horas que trabalharam e uma parte um auxílio espontâneo. Ele resolveu usar dos seus recursos para beneficiar, dar uma contribuição, com bondade, valorizar e fazer, de certa forma, uma parcela de caridade material com aquele trabalhador que não teve oportunidade de ser contratado antes. Ainda que nos chame a atenção o fato de que o Senhor distribuiu o benefício extra desigualmente, porque o que foi na terceira hora, ele receberia 70% do denário e a complementação foi só 30% de auxílio, digamos. O que foi na 1/10 hora, receberia pela justiça menos de 10% de um denário e mais de 90% seria um auxílio extra, um bônus. Então ele não teve um critério de justiça nessa contribuição. Quanto mais tarde eles chegaram, menor a parcela do denário correspondente à remuneração e, portanto, maior a que representaria o auxílio. Como é que funciona nos dias de hoje pela legislação? Tá? Modernamente, os trabalhadores, exatamente por essas dificuldades e desigualdades de salários de pagamento, começaram as suas lutas e as suas reivindicações. De forma que o Tratado de Versalhes, da França, em 1919, ele já estabeleceu que deveríamos pagar salário igual, sem distinção de sexo, para trabalho de igual valor. Foi um avanço, pois que não havia alguns critérios para nortear, tirando Deuteronômios, mas critérios civis, critérios de legislação, que fizesse com que as pessoas, pelo seu esforço, pelo seu trabalho igual, pudessem ter um ganho igual. E muitos eram explorados, e muitos, exatamente, por falta de justiça, de critério, de bondade, de muitos empregadores, acabam ainda não tendo um salário justo. A nossa Constituição brasileira, de 1934, já proibia a diferença salarial. A nossa Constituição Federal em vigência, que é a de 88, no seu artigo 7º, tá? Inciso 30º, ela fala da proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, de idade, de cor ou de estado civil. E o inciso 31
inclusive de portadores de deficiência. A nossa CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, no seu artigo 5º, ela estabelece que a todo trabalho de igual valor corresponderá a um salário igual, sem distinção de sexo. Vamos verificar que esse trabalho de igual valor, ele estabelece uma equiparação salarial. Quais os critérios para essa equiparação? Por exemplo, há necessidade de uma identidade de função. A gente não deve confundir função com cargo, já que empregados com o mesmo cargo podem ter funções diferentes. Por exemplo, os professores universitários e primários têm o mesmo cargo, são professores, mas suas funções, suas atribuições são diferentes. Por isso, se justifica, se entende, faixas salariais diferentes. Que o serviço seja de igual valor, isto é, prestado com igual produtividade e a mesma perfeição técnica. Então, quem tem uma habilitação, quem tem uma experiência maior, talvez tenha condições de oferecer um serviço de maior valor. Que o serviço também seja prestado ao mesmo empregador. Então, 2 firmas, 2 empregadores domésticos, 2 empregadores rurais podem pagar salários diferentes para os seus empregados, sem que isso caracterize pelas leis atuais qualquer tipo de injustiça, conforme o artigo 2 da CLT. Que o serviço também seja prestado na mesma localidade, compreendendo o mesmo município, já que as condições locais podem influir no desnivelamento da remuneração. Então, esse dissídio dos trabalhadores rurais de Santo Ângelo, tem Santo Ângelo e os municípios que têm extensão de base do sindicato. Por exemplo, um outro município que tem um outro dissídio, pode ser que os valores sejam diferentes, que de repente, em um determinado local, o salário mínimo de diarista seja R$80, se isso esteja adequado segundo as leis atuais. Também, na equiparação salarial, é necessário que não haja diferença do tempo de serviço entre os empregados da mesma função, né? Ela não pode ser superior a 2 anos, se tiver mais de 2 anos, caracteriza, em princípio, uma competência, uma experiência maior. Tá? E isso vai impossibilitar, então, uma equiparação salarial, ou que se pleite algumas equiparação nesse sentido. Vamos voltar à parábola e tirar alguns elementos para que a gente possa estudar. Nós temos o pai da família, que para nosso estudo hoje é Deus. Nós temos a vinha, que nós vamos ampliar além da terra como o universo, já que há muitas moradas na casa do meu pai, e que inclusive nós, espíritos imortais, encarnados ou já reencarnados na terra, poderemos inclusive em determinado momento estar em um outro mundo, mas mesmo assim estarmos na vinha do Senhor. Os trabalhadores são todos os seres humanos, todas as almas dos espíritos encarnados. O trabalho na vinha é todo o trabalho no bem, toda a ocupação útil, toda a cocriação, pois sempre que estamos fazendo alguma coisa, estamos ajudando na criação ou sustentando a criação divina. Quais são as horas? Qualquer período de tempo nós vamos considerar como as horas, né? Um dia, um mês, um ano, uma encarnação são horas. E o salário? Quantos denários nós vamos receber? Já que o nosso salário não é um salário material que nós vamos buscar nas nossas funções sociais, nós vamos buscar um salário de planificação, de paz, de consciência tranquila, um salário de felicidade. Qual é o objetivo de Jesus com essa parábola? Lógico que sempre que Jesus contava uma história que deixava ensinamentos profundos nessa história, que venceram o tempo e que se mantém atual, inclusive há mais de 2000 anos para nós, ele tinha um objetivo. Jesus afirma que qualquer trabalhador, qualquer ser humano que aceita o convite para o serviço na vinha, que aceita ser um agente no bem, que busca um propósito para a sua existência, não importa o quão tarde do dia,
receberá uma recompensa igual com aqueles que foram fiéis por mais tempo. Muitos, e a gente vê isso nos grupos de estudos, as pessoas chegam e dizem assim: que pena não ter aprendido isso quando mais jovem. Que pena não ter sabido disso na minha infância, não ter sido evangelizado. Que pena não ter sido um bebê de evangelização, como hoje já existe, nós temos aqui na casa. Que pena não ter recebido esses conceitos antes. Só agora eu estou despertando. Que pena não ter recebido orientação de espiritualidade na minha casa. Por que eu bati tanto tempo apenas com o que comeria, com o que vestiria, com o que eu amealharia, em busca, às vezes, de tesouros que muito mais do que me dar a segurança e a tranquilidade, me davam também uma sensação de poder e uma busca de uma felicidade pela possibilidade de compra de coisas, de facilidades, de conforto que ele me desse. Porque só agora eu estou descobrindo que realmente eu preciso passar pela porta estreita e me desvencilhar de muitos paradigmas, de muitos conceitos que são vigentes ainda na sociedade atual e no mundo atual, mas que já não me servem mais. Muitos, inclusive, que são lícitos, normais, que estão na ordem regrada, jurídica, mas que aquilo já não me serve, já é legal, mas para mim já não é mais moral, já não é mais possível eu viver de acordo com aquilo, porque a minha consciência já não me deixa tranquilo e já exige de mim uma postura melhor. Felizmente, estamos cada vez mais buscando entender as leis de Deus, buscando retomar a mensagem de Jesus, não apenas como um conhecimento teórico, mas como uma mensagem viva de aplicação prática, que é um manual, que é uma possibilidade para eu viver melhor com a minha esposa, com o meu companheiro, com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus pais, no meu ambiente de trabalho, como subordinado, como chefe, como cidadão de uma sociedade que se organiza e que quer, sim, uma vida melhor para todos. O Espírito Constantino considera, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, que tem por título Os Últimos Serão os Primeiros, e é o único capítulo do Evangelho, há que destacar, em que Kardec não faz comentário algum. Em todos os outros, Kardec faz comentários. Nesse, Kardec só coloca 4 mensagens dos Espíritos. E a segunda mensagem, o item 2, que vem depois da parábola, que ele reescreve para a facilidade metodológica de estudo, para que ele não cite, a gente tem que procurar uma Bíblia, um Evangelho, para resgatá-la, ela está ali, o material que tu precisa, como quer dizer, não tem justificativa, eu conheço, o estudo está completo. No item 2, Constantino, em Bordeaux, em 1863, ele vem nos dizer que o obreiro da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o haja conservado à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem ele direito ao salário, sim, porque desde a alvorada esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Laborioso, apenas lhe faltava o labor. Atentemos aqui para algumas ressalvas. Nós chegamos na doutrina espírita, chegamos aqui na casa, no Seara do Mestre, alguns na terceira idade, alguns já há alguns anos, alguns há poucas semanas, talvez alguém esteja hoje aqui pela primeira vez. Mas pode se apresentar, sim, como um trabalhador digno, com boa vontade, e almejar o salário, o denário da felicidade imortal, que não se consome como o denário que você compra, ou no nosso caso real, que você compra o pão e alimenta o corpo por algumas horas e depois a fome, a necessidade volta. O salário que permanece como uma lembrança que nos sustenta por toda a vida, da consciência tranquila de que isso eu fiz de bom. Esse é um tesouro
essa minha ação, essa minha decisão, essa minha mudança, essa minha renúncia, isso é um tesouro que os ladrões não roubam e as traças não vão corroer. Por isso, algumas ressalvas. Se, porém, continua Constantino, se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito, temos paciência, o repouso me é agradável. Quando soar a última hora, é que será tempo de pensar no salário do dia. Que necessidade tenho de me incomodar por um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Eu não tenho tempo para fazer agora, eu tenho tantos outros compromissos para atender, eu tenho tantas outras coisas que me chamam a atenção, eu não posso doar nada no trabalho da vinha. Eu não posso me colocar à disposição, pois que o trabalho na vinha e no universo não é na casa espírita. Também é na casa espírita, mas não é só na casa espírita. É na vida como um todo, e eu venho na casa espírita relembrar e me preparar pelo estudo, pelo avivamento da mensagem de Jesus, com a lucidez, com o bom senso da doutrina espírita, para que eu não perca a oportunidade do chamado, para que eu me coloque à disposição a qualquer momento e possa servir à natureza, ao meu irmão, que eu possa servir ao meu próximo, que eu possa servir com os talentos que eu recebi, que eu não me deixe levar pela ociosidade, que eu não me deixe levar pelo sensualismo, pelo materialismo, que eu não me deixe levar pelos gozos, pelos passatempos, pelos vícios. Lembremos-nos também de que, além da preguiça citada por Constantino e da indiferença, que devem sim ser evitadas, também nós devemos atentar para a ansiedade no bem e a precipitação. Quando nos falta o bom senso, é comum que nós nos arrisquemos em tarefas para as quais não estamos ainda bem preparados. Às vezes, a gente chega num determinado momento, um determinado local e quer fazer tudo, quer resolver, quer revolucionar. Recebe o chamado e sai lá querendo fazer tudo de um momento para outro. É aquele trabalhador que tem talvez o campo pela frente, ele quer capinar, quer fazer uma trilha, mas que, como diz o gaúcho, se ele acelerar muito, ele vai estropiar o matungo, o cavalo, a cavalgaria, o próprio corpo. Ele tem que aprender a trabalhar num ritmo que seja produtivo. Nós despertamos e às vezes até trazidos e premidos pela consciência de que desperdiçamos muito tempo, a gente quer fazer tudo em um determinado momento. E a gente se atrita, a gente entra no campo dos outros, a gente não sabe esperar, a gente acha que só nós enxergamos o trabalho que tem que ser feito, só nós sabemos fazer. A gente não busca ajuda, a gente não se permite ajuda, não sabe esperar e normalmente acaba criando dificuldades. E o comum é acabar, além de perturbar às vezes um ambiente e uma vinha que já está em trabalho, às vezes abandonando e saindo reclamando, ou dos colegas, ou do próprio senhor da vinha, que não lhe deu a oportunidade ou que não foi justo com ele. Por isso, vamos nos preparar, orar e aguardar. Momento adequado, quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O importante é nós estarmos atentos. Vejam que o Senhor não disse para os trabalhadores que estavam aguardando, preguiçosos, por que não acordaram antes? Por que não fizeram como os da primeira hora, que 5:30 estavam aqui? Porque talvez eu tenha uma família para atender, talvez o nível de exigência na relação conjugal seja maior,
Talvez o meu trabalho me absorva muito e eu tenha que me dedicar sob pena de não dando conta, eu não atender às necessidades do mercado, às exigências da empresa ou do empregador e eu correr o risco de perder. Talvez haja outras variáveis que fizeram com que eu não estivesse naquele momento. Importa é que agora eu estou me colocando. Não importa que hora. Também que eu tenha calma. Aguarde pacientemente, pois que serei convocado. Me prepare, pois que não basta apenas a boa vontade, eu tenho que estar preparado. Aqueles trabalhadores que foram, eles sabiam o ofício. Eles estavam preparados para o serviço que viria. E quem sabe aquele que chegou na última hora, pela sua capacidade e pelo trabalho, ele pode ter rendido quase tanto quanto algum da primeira hora, que fez para o corpo mole, ou que talvez não estivesse tão capacitado no manejo da enxada, no trabalho ao qual ele foi designado. Quem pode julgar? Qual a importância do momento e de cada trabalho? Muita atenção, portanto. Além da indolência e do interesse, mais um vício é bem explicitado na parábola: a inveja. Grande problema. Em qualquer agrupamento. Grande problema. Eu assisti à tarde um documentário muito interessante, que descobriram um esqueleto de um hominídeo em Malala, perto de Joanesburgo, aonde um antropólogo, junto com o seu filho, estavam caminhando em determinado local e o menino tropeçou numa pedra lá e descobriram um fóssil que desencadeou o descobrimento de um esqueleto que está em estudo ainda, foi em 2010, mas que é muito interessante, pois que esse hominídeo tem os braços de macaco, mas tem uma grande diferenciação. Ele tem as mãos já dos homens modernos e pode ser um elo, talvez o mais antigo. É dizer, como se dissesse, ele já tinha uma mão mais habilidosa para a ferramenta, mas ainda tinha um braço, porque se a experiência de descer e tentar andar ereto não desse certo, ele podia voltar para as árvores. E o interessante é que o antropólogo descobriu e ele fez uma coisa inédita. Existe em torno de 130 locais no mundo em que estudam isso, com pesquisadores, com times, em que diz que é uma briga de vaidade, uma disputa muito grande, que cada um fica com o seu brinquedo, o seu fóssil, que é uma pequena peça do quebra-cabeça. E uma das primeiras coisas, a partir do momento que fizeram a comunicação científica final, que tinham realmente dados e estrutura relevante, ele mandou fazer cópias. Pois que é um só original, com uma técnica desenvolvida para tal, e ofereceu de presente para todos os outros grupos cópias do que eles descobriram lá, para que eles possam estudar também. O que surpreendeu, de certa forma, a comunidade científica, pois isso não era uma situação de praxe. Não é comum. O mais comum é de sentar em cima de uma descoberta, mas nós temos que avançar, porque aqui tem material de estudo para décadas, talvez séculos. E com mais gente trabalhando, nós vamos render mais. Vejam que interessante. É um novo paradigma. Num mundo melhor que certamente vai fazer com que a gente avance e se conheça da nossa história passada, para que a gente possa viver melhor e construir um futuro melhor. Chama a atenção algumas novas posturas que espíritos missionários em diversas áreas do mundo vêm gradativamente implantando. E que às vezes são pequenas pérolas, como uma pepita de ouro no meio do cascalho do rio, que são as manifestações, que são os black blocs e não sei o que mais, que são os grupos radicais, que são as disputas de poder, que são as corrupções, e que ainda chamam atenção e que às vezes fazem com que a gente engrosse o coro daqueles que dizem: o mundo está pior. Eu não quero viver nesse mundo, não adianta eu dar minha contribuição, porque o mundo não vai avançar muito. Pode avançar e avançar
muito. Se eu der a minha contribuição, que faça a diferença, que surpreenda, que seja diferente. Ao espírita é o convite de que nós sejamos o sal da terra. Pequenas atitudes que fazem toda a diferença. Tens mau olho porque sou bom? Então, mesmo ainda nos agrupamentos que se dedicam ao bem, às vezes chega alguém e faz uma tarefa diferente, mexe com a rotina, melhora, e às vezes alguém que já está há mais tempo, se ele não se libertou da inveja, ele não dá espaço para que o outro se desenvolva, para que o outro cresça, para que o outro habite em cima daquele sonho que está sendo construído e que pode ir muito adiante, se mais mãos, se mais forças, se mais trabalhadores vierem para a vinha. Maior será a produção e com mais qualidade será a produção desta vinha. Outros cuidados, pior ainda, movidos pelo orgulho, lançamo-nos em aprendimentos que se nos afiguram grandes, não pelo bem que deles decorra, mas pela evidência em que nos coloquem, pelo nosso nome. Eu fiz isso. O fracasso parcial ou total e a dolorida decepção de nossa vaidade normalmente é o resultado previsível de muitas dessas iniciativas. Quando a gente soma os esforços, a gente faz mais. Não por acaso Jesus reuniu um grupo que foram os seus apóstolos mais próximos. Não por acaso ele reuniu 500 na Galileia, para que a boa nova se espalhasse e que chegou até nós por alguém que combateu e que não entendeu num primeiro momento a boa nova, que foi Paulo de Tarso, aquele que era um inimigo dos cristãos, porque ainda não entendia a boa nova, mas era alguém comprometido com a lei mosaica. Fez toda a diferença para que nós tivéssemos acesso ao Evangelho de Jesus. Se Paulo talvez não existisse, com certeza teria que existir um outro, ou alguém, para permitir que o Evangelho se espalhasse e não ficasse apenas como uma pequena seita na Galileia, na casa do caminho. Constantino ainda nos lembra que os bons espíritas, meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só terminarei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela. Quem é bom? Porque ali Kardec, o Constantino fala, bons espíritas. Será que todos nós espíritas somos bons? Porque ele poderia dizer espíritas. Ele adjetivou, bons. Ele escolheu um grupo. A frase inicial, então, qualifica os espíritas, bons espíritas. Esse adjetivo bom geralmente é percebido, não é percebido, e muitas vezes não é bem valorizado. Dessa forma, a frase, ela não diz respeito aos espíritas em geral, mas aos bons espíritas. E aí fica a pergunta: qual a condição dos espíritas que ainda não podem ser ditos bons? Como é que a gente fica? Que talvez ainda, se a gente apertar o critério, o crivo, seja grande parte de nós, espíritos ainda, que tateamos para colocar a vivência teórica daquilo que nos emociona no dia a dia, na prática, para que não tenhamos atitudes de inveja, de disputa, para que não tenhamos maledicência, para que saibamos entender aos outros, para que saibamos perdoar, para que realmente possamos colocar em prática a caridade conforme a entendia Jesus, conforme a questão 886 do Evangelho. Como estamos?
Esses são os que, não obstante terem as luzes dos princípios espíritas ao seu alcance, ainda resistem indolentemente a trabalhar. Ou a trabalhar tanto quanto a sua condição permitiria. Tem possibilidade, mas a pessoa foge do compromisso sem se dar conta que a encarnação está passando, que as oportunidades estão indo. Ou aqueles em condição mais lastimável ainda, que ainda se servam nas ignomínias morais sem envidar esforços para se melhorar. Eles até sabem, mas no dia a dia não colocam em prática. Eu estudo, eu conheço, eu escuto a palestra, eu compro livros, eu participo do Clube do Livro, tenho todos desde o primeiro. Nem leu todos, maior parte, mas alguns leram, tenho certeza. Mas poderia já talvez ter colocado um pouco mais e ter avançado, não nos esquecendo que a misericórdia divina, conforme André Luiz, até é benevolente conosco. Ela espera em torno de uns 3 anos para que a gente tenha algum tipo de modificação. Se em 3 anos a gente fizer uma análise de consciência, no momento a gente nem se dá a esse luxo, a esse trabalho, a gente não está melhor, o despertador toca. E alguma coisa nos cutuca para que a gente saia do lugar, normalmente pela dor, por algum tipo de dificuldade. E aí a gente às vezes volta para a casa espírita, a gente retoma o grupo de estudos, a gente busca um passe, a gente quer um atendimento, quer um passe especial, quer uma desobsessão, faz uma via sacra nas casas espíritas, vai e volta por todas as outras igrejas, porque o vizinho chamou isso e o pastor é bom, isso e aquilo, e a pessoa anda por tudo. E às vezes precisa, como filho pródigo, voltar à casa do pai, voltar para dentro de si mesmo e se reconciliar com a lei de Deus que está na nossa consciência. Começar a praticar, nos conhecer, que é o caminho para a felicidade, e colocar em prática nas pequenas, para depois chegar nas coisas médias e nas coisas grandes. Constantino finaliza a mensagem dizendo: ei-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta e não esqueçais nunca que a vossa existência, por longa que vos pareça, mais não é do que um instante fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Qualquer sacrifício, qualquer renúncia é pequena diante do que significa a imortalidade para nós. E nós espíritas temos consciência disso. O grande benefício da doutrina espírita foi nos tornar espiritualistas. Fazer com que a gente saiba que continuaremos a viver e com a mesma consciência, com a mesma bagagem e com as responsabilidades pelos nossos atos, pela vida que prossegue. Algum caminho a seguir? Aonde vamos esperar? Aonde vai ter o convite do Senhor? Em qual praça aqui de Santo Ângelo, da nossa cidade, da nossa localidade, nós podemos receber essa oportunidade de trabalho? É importante, então, já que estamos retomando os estudos, nós relermos e reavaliarmos-nos conforme a lista de qualidade dos bons espíritas que Kardec registrou no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que este ano faz 150 anos, e que não é momento apenas de comemoração de uma efeméride espírita, mas é um momento de maturação da doutrina espírita através dos conceitos que nós recebemos da parte moral que está no Livro dos Espíritos na nossa vida. A seção que trata o homem de bem e os bons espíritas. Esse trabalho vai estar na próxima reencarnação, que é a revista aqui da Federação, que homenageia os 150 anos do Livro dos Espíritos. Junto com mais trabalhos da Cláudia, do Luiz Roberto, nós estamos contribuindo com a edição dessa nova revista Federação. Então ele mais extenso e discutido com melhores palavras, assim que nós recebermos, que deve ser para abril, vocês vão ter como estudar e retomar isso que a gente passou nesses 45 minutos. Para encerrar a nossa atividade da noite, no último dia 14 de fevereiro, nós recebemos uma mensagem no espírito que acompanha a casa, o espírito Josué, e que traz alguma relação com esse estudo que nós tivemos agora
e com a sequência de estudos que estamos recomeçando regularmente a partir de amanhã. É preciso continuar. Na noite do dia 14, sexta-feira, o Espírito de Josué disse-nos o seguinte: a dinâmica da vida empurra-nos invariavelmente à frente e à possibilidade de evoluir. São experiências novas para aprender ou que se renovam para reparar, que a todo momento surgem. A consciência dessa situação ajuda-nos a aproveitarmos cada uma delas. Especialmente pela decisão do contínuo preparo que o servidor atento deve buscar. A evolução é inexorável e precisamos estar atentos aos ensinamentos que as leis da vida autoaplicativas oferecem-nos. A coragem para resistir, a ousadia para experimentar e modificar, o bom senso para avaliar e buscar o preparo das condições necessárias é o derradeiro trabalho que lhes é facultado. Muitos desertam sem terem concluído o planejado. Outros deixam marcas e ações que, sedimentadas, apoiam a estrutura que continua a ser erguida. Aqueles que permanecem e têm a visão global do projeto é que devem resistir mais. A atenção redobrada nesta hora. A união e o somatório das habilidades e forças individuais é que permitirão o sucesso do conjunto almejado. Resistam um pouco mais. Estudem, trabalhem com determinação renovada e confiem na ajuda, que sempre chega na hora certa. A 11ª hora já chegou, e muitos continuam a ser chamados, mas os escolhidos continuam poucos. Josué. Agradecemos a presença de vocês e desejamos a todos um ótimo ano de estudos para todos nós. Muito obrigado.